Olá pessoal, aqui vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Geometria 1, hoje falando sobre triângulos. A partir de aqui nós retomamos o curso que havia parado de forma presencial por conta da pandemia e retornamos após já ter revisto conteúdos a respeito de retas, segmentos, ângulos e tudo mais. E a última coisa que nós falamos foi sobre polígonos, e a partir de agora, então, nós vamos nos dedicar ao estudo de alguns polígonos em especial. E falando em especial, um polígono de enorme utilidade, um polígono de enorme fama, é o primeiro deles em termos de quantidade de lados, que é o triângulo. Os triângulos são ferramentas fundamentais no estudo da geometria euclidiana, são figuras extremamente importantes, são uma parte da geometria plana extremamente importante. Então nós vamos agora estudar a respeito de triângulos pelas próximas aulas, vendo uma série de propriedades, vendo o que são os triângulos, que tipo de propriedade cada um tem e principalmente como comparar triângulos entre si, tá bom? Então, vamos lá. Para começo de conversa, lembramos que triângulo é um polígono, portanto uma figura fechada, bonitinha, que tem 3 lados e 3 vértices. Vocês conhecem os triângulos, não é novidade para ninguém. O que é um triângulo tem lá 3 lados e 3 vértices. Observem só vocês nessa figura que nós temos aí, um triângulo ABC. Vejam que as letras maiúsculas A, B e C mostram para a gente quais são os 3 vértices. Notem também que em cada vértice há 3 ângulos internos, há ângulos externos em cada um deles, e observem que ele tem 3 lados que são os segmentos AB, AC e BC, tá certo? Eu quero que vocês também notem a forma como este triângulo que está na tela foi desenhado. Esse triângulo que está na tela, ele é um triângulo em que nós desenhamos propositalmente com os 3 lados diferentes. Porque na hora de falar de um triângulo qualquer, é legal a gente desenhar exatamente como está nessa figura, na hora de fazer um exercício, alguma coisa, porque se você desenha um triângulo tão bonitinho, por exemplo, quanto esse, olha só que bonitinho, né? Um triângulo tão simétrico, tão bonitinho assim, você pode cair num erro, eventualmente, ao resolver um exercício, ou ao tentar tirar alguma conclusão a respeito de alguma figura. Então, se você não tem informações suficientes a respeito de que triângulo se trata a nossa conversa, desenhe como está aí nessa figura, com 3 lados distintos. Em falar nisso, lembremos que a gente vai denotar frequentemente aqui o triângulo com essa notação triângulo de ABC, que está aparecendo aí na sua tela, triângulo de ABC, que indica então, portanto, quais são os 3 vértices do triângulo, tá bom? Todo triângulo pode ser classificado seja devido ao comprimento dos seus lados, seja devido à medida dos seus ângulos. Com relação à medida dos lados, a gente pode classificar todo e qualquer triângulo em uma das 3 categorias: escaleno, isósceles ou equilátero. O que é um triângulo escaleno? Um triângulo escaleno é aquele que possui os 3 lados medindo valores distintos. Portanto, o triângulo escaleno, esse que eu falei para vocês tentarem sempre desenhar, é aquele que tem 3 lados distintos em termos de tamanho, tá? Já o triângulo isósceles é aquele triângulo que possui ao menos 2 lados iguais. E aí a gente faz ele geralmente assim mais verticalzão, assim, né? Mas ele possui 2 lados iguais. Ao menos. O terceiro lado, que pode ser igual ou não, a gente chama de base, tá bom? Então observem só vocês, um triângulo que tem 2 lados iguais é o triângulo isósceles, nomenclatura importante, e todo triângulo isósceles admite uma base, que é o terceiro lado, que de certa forma meio que segura os 2 lados iguais. Essa é meio que a intenção disso, tá bom? E tem o triângulo equilátero, que é o triângulo mais simétrico, né? Vamos dizer assim, é o triângulo mais bonitinho, que é aquele que possui não só 2, mas os 3 lados iguais. Observem vocês que eu falei que o triângulo isósceles ele tem pelo menos 2 lados iguais. Portanto, o triângulo equilátero é sim um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem 2 lados iguais. Na verdade ele tem 3, mas 2 ele tem. Portanto, ele é um triângulo isósceles. Todo equilátero é um isósceles. Tá certo?
Então, isósceles é aquele triângulo que possui dois lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Já chamei a atenção para vocês de que o terceiro lado chama base e equiláteros são os triângulos que possuem os três lados iguais, tá bom? Mas nós também podemos classificar triângulos com relação aos seus ângulos, com relação à medida dos seus ângulos. Também nós temos três categorias para encaixar qualquer triângulo. Um triângulo a gente chama ele de acutângulo, caso os três ângulos de dentro, os três ângulos internos, são menores do que 90 graus. Nós chamamos um triângulo de obtusângulo se ao menos um dos ângulos, na verdade não tem como ser mais do que um, mas isso é assunto para mais tarde, na medida em que tiver pelo menos um ângulo maior do que 90 graus, ou seja, pelo menos um ângulo obtuso, nós falamos então que o triângulo é obtusângulo. E claro, você já deve conhecer de outros carnavais o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo, que é um triângulo de extrema importância para os nossos estudos, né? Porque ele é um triângulo que fica em pezinho, né? Bonitinho assim, é porque ele tem um ângulo de 90 graus. Lembrando que esse símbolo, quadradinho com a bolinha, é 90 graus, né? Então, quando um triângulo tem um ângulo de 90 graus, nós já chamamos ele de retângulo. Bom, triângulo retângulo, é claro, né? Bom, é estranho, né, falar triângulo, retângulo, como assim, né? Retângulo tem 4 lados, mas não é nesse sentido. É o fato dele ter um ângulo reto, né? E observem vocês que quando nós tivermos um triângulo retângulo, os dois lados que fazem o ângulo de 90 graus, esse de baixo e este daqui, nós chamamos de cateto, tá? Então esses dois são catetos. Ao passo que esse terceiro aqui, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos ele de hipotenusa. Você já deve conhecer esses nomes, porque você já deve ter visto na sua vida o Teorema de Pitágoras, que é uma coisa que vai surgir nas próximas aulas, tudo bem? Bom, então, rapidamente, vejam, todo triângulo pode ser classificado com relação aos seus lados e com relação aos seus ângulos. Com relação aos seus lados, ele pode ser escaleno, isósceles ou equilátero. Com relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Tudo bem? Então, todo e qualquer triângulo você pode classificar em alguma dessas categorias nas duas situações. Bom, isso tudo então falando sobre triângulos em si, em termos de classificação e tal. Mas uma coisa bastante importante para os nossos estudos, lembrando que essa disciplina de Geometria 1 também é para a gente entender a respeito dos porquês, o porquê que vale essa geometria, as coisas que nós conhecemos de geometria. Uma ferramenta muito importante, talvez você não tenha visto na escola, mas que é muito importante para esse molde de curso que nós estamos fazendo, é a congruência de triângulos, tá? Então vamos para uma definição aqui, pessoal. Pega dois triângulos ABC e DEF, tá? Dois triângulos ABC e DEF. Nós falamos que esses dois triângulos são congruentes. Veja só, congruentes. Se para cada lado do triângulo ABC existe um lado do triângulo DEF que mede a mesma coisa que ele, para cada um tem um diferente. E para cada ângulo do triângulo ABC vai ter um outro no DF que vale a mesma coisa que ele. Para cada um deles tem um ângulo diferente. Tá certo? Ou seja, a gente fala assim, olha, a gente consegue estabelecer uma relação entre cada vértice dos triângulos, entre cada lado dos triângulos, de modo que, de certa forma, eles são, entre aspas, iguais. O máximo que pode ser é que um está aqui, outro está aqui, um pode até estar virado, pode estar desenhado diferente, mas o que importa é que, de certa forma, eles são iguais, eles têm as mesmas medidas, tanto de ângulos quanto de lados. Tá certo? E aí, nesse caso, observem a notação que nós estamos usando, nós vamos usar a notação de congruência. Triângulo ABC é congruente a DF. Vamos esclarecer isso através de uma figura. Vejam esses triângulos da figura que está aparecendo aí no slide. É um triângulo ABC e um triângulo DF. Observem vocês, vou até fazer essa figura porque teve um pequeno detalhezinho ali equivocado nessa figura, faltou um negócio. Observem que você tem lá um triângulo ABC e você tem um outro que tá virado, né? Tá diferente, tá numa posição diferente, mas neste caso eu quero que vocês percebam uma coisa. O ângulo A e o ângulo D valem a mesma coisa. O ângulo B e o ângulo E valem a mesma coisa. O ângulo C e o ângulo F valem a mesma coisa, ou seja, tem a mesma medida, tá bom?
Além disso, o lado BC vale a mesma coisa que o lado EF, o lado AB vale a mesma coisa que o DE e o lado AC vale a mesma coisa que o DF. Estão vendo? Para cada ângulo daqui eu achei um lá que é da mesma medida dele, para cada lado aqui eu achei um lá que é da mesma medida dele e vice-versa. Tá bom? E quando isso acontece, quando a gente tem dois triângulos que então são a mesma coisa, são iguais entre aspas aqui. A gente não pode usar a palavra igual mesmo, porque eles parecem iguais, as figuras são iguais, estão entortadas e tal, mas o correto é que a gente fale congruentes, eles têm as mesmas propriedades, basicamente, tá? Então, nesse caso, a gente fala que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF, tá certo? Então, eles são congruentes quando isso acontecer. Portanto, sempre que você tiver triângulos congruentes, significa que para cada ângulo de um, tem um único do outro lado que é igual a ele, mesma coisa para os lados, tá certo? Guarda na cabeça, triângulos congruentes é como se eles fossem realmente iguais. Eles são, na nossa cabeça, no nosso dia a dia, o que a gente chamaria de iguais. Estão em posições diferentes, mas eles têm as mesmas propriedades. Não é correto que a gente use a palavra igual, porque igual teria que ser exatamente o mesmo elemento. Não é. Um está aqui, outro está aqui, eles parecem iguais, eles têm as mesmas propriedades, mesma similaridade, mesmo tamanho, tanto dos ângulos quanto dos lados. E aí o mais correto é que a gente chame de congruentes. Bom, aí pessoal, nós temos um axioma, o axioma 12, que vai nos facilitar bastante, vai nos dar um critério para que a gente possa, olhando para dois triângulos, dependendo das informações que nos forem dadas em determinada situação, verificar se esses dois triângulos são congruentes ou não. Vejam que é um axioma não se demonstra, apenas se assume. Esse axioma 12 é o caso lá do ângulo lado de congruência, o caso LAL. A gente vai geralmente falar assim, olha, pelo caso LAL lá de congruência, vale tal coisa. Vejam só o que diz esse axioma. Pega dois triângulos ABC e DF, eu vou representá-los novamente aqui. Então eu tenho um triângulo ABC e eu tenho outro triângulo aqui, que eu vou colocar com DEF. E aí é o seguinte, pessoal, observem pela figura o que está escrito aí. Se os lados AB e DE forem iguais, se o ângulo A for a mesma coisa que o ângulo D, e se o lado AC for a mesma coisa do DF, então esses triângulos são congruentes. Observem o que está acontecendo aqui. Lembra que dois triângulos são congruentes quando os ângulos entre eles são iguais, os lados entre eles são iguais. Mas nem sempre, quando eu precisar verificar que dois triângulos são congruentes, nem sempre eu vou precisar provar para todos os ângulos e para todos os lados. O que esse axioma 12 nos dá é um critério para, olhando só para três pares de elementos, concluir se os triângulos são congruentes ou não. Verifiquem só. Olha a figura que formou. Dado um ângulo, eu achei um ângulo aqui que é igual a um daqui. Um ângulo só, não verifiquei os três, eu vi um só. Tem um ângulo que é igual aqui e ali. E além disso, os lados que fazem este ângulo, veja, os lados que fazem este ângulo são iguais aos pares. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Estão vendo? Então eu achei um ângulo e os dois lados que fazem esse ângulo são iguais no outro triângulo. Em termos de medida, tanto o valor do ângulo quanto os dois lados que o fazem. Por isso LAL, lado, ângulo, lado. Tá certo? Por isso LAL, lado, ângulo, lado. Esse é o critério de congruência de triângulos que nós estamos verificando aqui. Tá? Então tá aí a figura, novamente, aqui tem uma figura similar que está aparecendo no slide, mas vejam só um ângulo, que no caso do slide está marcado com alfa, mas os dois lados que fazem ele são iguais, um daqui com um dali, tá bom? Então fiquem atentos a isso, porque nós vamos usar isso no meio das demonstrações enquanto propriedades. E aqui, pessoal, já como consequência desse axioma, nós temos o teorema 2 do curso, que é um teorema de extrema importância na geometria plana. A gente usa essa propriedade do teorema 2 muitas e muitas vezes. É bastante importante que você conheça e saiba usar esse teorema. Muito simples de enunciar. Todo triângulo isósceles, em um triângulo isósceles qualquer, os ângulos da base são iguais. O que é triângulo isósceles mesmo?
triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais, o terceiro tanto faz. Tem, né? Então tem dois lados iguais. O que esse teorema 2 está nos dizendo? Lembrando que esse terceiro lado é o que nós chamamos de base, não é? O que esse teorema 2 está nos dizendo é o seguinte: num triângulo como esse, isósceles, os ângulos da base, ou seja, este e este, são iguais. Tá certo? Então é isso que esse teorema 2 está nos dizendo. Sempre que você tiver um triângulo isósceles na sua mão, os dois ângulos da base são iguais. Se eu soubesse que aqui valia 30 graus, por exemplo, não tem outra escolha para esse aqui, eu não sei dizer que aqui também vale 30. De acordo? Então, essa é uma propriedade muito importante, muito útil na resolução de exercícios, tá bom? E nós vamos demonstrar. Vejam que ele vem após o axioma 12, então o axioma 12 deve ter uma importância muito grande. Vejam, o axioma 12 talvez nem seja tão útil no dia a dia dos exercícios que a gente faz de escola e tudo mais, exercício de vestibular e tudo mais. Mas essa propriedade que vem como consequência dele, o teorema 2, poxa, apesar que, lembrando, que os casos de congruência que eu estou falando, tipo L a L, eles vão ser bastante úteis na hora de demonstrar coisas, que é uma habilidade que você tem que saber fazer durante esse curso, tá bom? Então vamos demonstrar esse teorema 2, eu vou usar o slide para interpretar o problema, para escrever a resolução, mas vou fazer algumas figuras enquanto isso aqui na lousa. Então acompanhe isso, se você está escrevendo isso no seu caderno, se você está tomando nota disso, fique atento aos desenhos também que eu estou fazendo, coloque também nas suas anotações esses desenhos. Então, primeiro, considere um triângulo isósceles ABC qualquer de base BC. Então veja, eu vou fazer aqui um triângulo ABC, e vejam que ele tem base BC. Estou assumindo um triângulo qualquer de base BC. O que significa isso? Significa, então, que esses dois lados, tanto o AC quanto o AB, são iguais. A base está aqui, ok? Então, aqui que está a base. Então, os outros dois lados, com certeza, são iguais. Bom, vamos lá. E aí, então, é isso que está dizendo aí no texto, AB é igual a C, claro, né? Bom, outra coisa. Agora eu vou criar um novo triângulo a partir desse. Eu vou fazer um novo desenho. Só que o novo desenho que eu vou fazer é exatamente o mesmo triângulo. Eu vou pegar o mesmo triângulo, só que eu vou desenhar ele de novo, tá? O mesmo triângulo, com um detalhe diferente. Eu vou trocar o vértice C com o vértice B. Para cá vai o B, para cá vai o C. Ok? Troquei os dois de posição, mas observem uma coisa. AB e AC são os mesmos segmentos daqui, eles continuam valendo a mesma coisa, tá? Então, fiquem atentos a isso. Olha, AB é igual a AC, tanto aqui quanto aqui. Ok? Bom, então nós fizemos um novo triângulo, construímos um novo triângulo, é meio construtivo isso mesmo, tá? Agora, pessoal, eu quero que vocês observem como é que a gente vai usar o axioma 12. Fiquem atentos, como é que o caso L a L de congruência vai ser utilizado. Veja, nós temos dois triângulos. Por mais que eu falei que eles são a mesma coisa, e são, de fato, a mesma coisa, mas não o mesmo objeto, porque eu peguei esse aqui e fiz uma cópia. Vocês estão vendo dois triângulos. É que eu estou dizendo para vocês que eles têm as mesmas algumas das mesmas propriedades. Vejam só. O ângulo aqui em cima, A, é o mesmo daqui, tá vendo? É o ângulo CAB, é o ângulo CAB. Eu só estou lendo diferente, ó, CAB, CAB, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas é o mesmo ângulo, ele vale a mesma coisa. Além disso, o lado AC tá aqui e tá aqui, ok? São iguais. O lado AB tá aqui, tá aqui. São iguais. Entendeu? Lado, ângulo, lado. Cada lado daqui é igual um lado dali. Aliás, perdão, tem um ângulo em que é igual aqui e ali, e os dois lados que fazem esse ângulo, tem um que é igual a ele e tem outro que é igual a ele. Perceberam? Mas mais do que isso, observem que está isso em ordem também, né? O AC é igual ao AB, o AB é igual ao AC. Vejam, esse daqui é igual a esse aqui, este daqui é igual a esse daqui, e o ângulo entre eles é igual. Conclusão, do jeito como está o desenho, tá vendo? Esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Do jeito como está o desenho, eu posso concluir absolutamente que os dois são congruentes, tá certo? É o que está dito aí no texto. Como é que eu concluo que eles são congruentes? Tem que escrever no texto, veja.
como esse lado é igual a esse lado é igual a esse, o ângulo entre eles é igual pelo caso LAL de congruência, que é o axioma 12. Não precisa escrever axioma 12, mas lembre que é o caso LAL. Pelo caso LAL, os dois triângulos são congruentes. E aí, pessoal, observando que os dois triângulos são congruentes, a gente lembra da definição. O que significa mesmo dois triângulos serem congruentes? Significa que os ângulos são iguais. Portanto, vejam só, este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, só para facilitar a medida dele, tá? Tem que ser igual a este ângulo aqui. Não estou relacionando este lado com este, então esse ângulo tem que ser relacionado com esse. E esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de beta, eu vou relacionar com este outro aqui que eu vou chamar de beta também. Tá bom? Então, pessoal, percebam uma coisa agora. Entenderam que eu relacionei os lados, né? Agora observem uma coisa. O alfa não está no vértice C? Poxa, mas é o mesmo triângulo e o alfa está no vértice B. Vale a mesma coisa, tanto o vértice B quanto o vértice C, eles valem a mesma coisa. Esse alfa é o mesmo desse, mas esse alfa na verdade está aqui, que é o ângulo C, BCA, tá vendo? Ó, BCA. Esse e esse são a mesma coisa. Alfa é igual a beta. Tá vendo? Vejam por quê. É o ângulo ACB, ó, é o ângulo ACB. Eles não podem valer diferente, é o mesmo ângulo, só estão escritos em posições diferentes. ACB, ACB, alfa e beta, mesma coisa. Mesma coisa significa medidas iguais. Alfa igual a beta. Portanto, alfa igual a beta. Olha para cá agora. Alfa igual a beta. Os ângulos da base ficaram iguais. Entendeu a ideia? Então vejam só. Vocês têm dois triângulos, que a princípio nós só sabíamos que eles eram isósceles, ou seja, tinham dois lados iguais. Conclusão, os dois ângulos da base são iguais. Vamos usar isso direto em uma série de situações, tá? Bom, e aí, pessoal, temos uma consequência deste resultado bastante importante, um corolário deste resultado bastante importante. Vejam só o que diz esse corolário. Falamos de triângulo isósceles. Os dois ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. E num triângulo equilátero? O triângulo equilátero, ele é isósceles 3 vezes. Por que eu digo isso? Por que um triângulo equilátero é isósceles 3 vezes? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas olha, o triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais, não é? Então, se você olhar assim, do jeito que está a figura aqui na sua tela, você pode observar que esse lado é igual a esse. Portanto, ele é isósceles com essa base aqui embaixo. Mas se você der uma giradinha, der uma olhadinha de lá para cá, coloca o seu olho aqui. Coloca o seu olho aqui e dá uma olhadinha para cá. Você vai enxergar um triângulo isósceles aqui, ó, deitado. Esse lado igual a esse e essa base. Se o seu olho já estiver olhando para cá, se tiver seu olho olhando para cá, você vai ver essa uma base e aqui, ó, outro triângulo isósceles. Tá vendo que você consegue enxergar um triângulo equilátero como isósceles 3 vezes, daqui, dali, dependendo de onde você olha, você está vendo um isósceles. Entendeu a ideia? Então, é isso que a gente, é por conta disso que nós concluímos esse importante resultado. O triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais. Significa dizer que eles têm os 3 ângulos iguais? A princípio não, mas por conta desse resultado, sim. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Os 3 ângulos de um triângulo equilátero são iguais. Atenção para isso. É apenas um triângulo equilátero que nós podemos falar que os 3 ângulos são iguais. Se nós tivermos num outro tipo de triângulo, num triângulo que não é equilátero, eu jamais posso supor que os 3 ângulos são iguais. Apenas um triângulo equilátero. E vamos demonstrar simplesmente, rapidinho aqui, usando o teorema 2. Vejam, então construa ABC um triângulo equilátero. Eu vou até aproveitar a figura que nós temos aqui, só vou colocar nome nos vértices, então é um triângulo ABC equilátero, então os 3 lados são iguais, tá vendo na figura aí? Bom, aí, vejam, esse triângulo é isósceles com base BC. Então você pode enxergar o BC como sendo a base desse triângulo isósceles. Então aqui está lá, olhando assim, né? Olhando realmente como a gente está vendo a figura aqui, em pezinho assim. Pelo teorema 2, nós sabemos que esse ângulo mede a mesma coisa que esse, eu vou chamar de alfa. Esse alfa e esse são a mesma coisa. Tá bom? Então nós estamos olhando do jeito que você está vendo aí na tela. De baixo para cima você está vendo esse triângulo aqui, ó, como isósceles essa base. Agora, você também pode enxergar, como eu estava dizendo, daqui para cá. Então coloca como se você estivesse deitado aqui, olhando para esse triângulo.
você pode ver o triângulo isósceles com base AB. Então a base AB, na verdade, agora você tem esse lado igual a esse, tá vendo? Essa é a base, esse lado é igual a esse. Bom, mas num triângulo isósceles, e aqui estão os lados iguais, os ângulos da base são iguais, portanto esse ângulo é igual a esse. Ah, olha o que aconteceu. Alfa, alfa, alfa. Conclusão? Vejam, os três ângulos valem a mesma coisa. Legal, né? Então, resumo dessa história toda. Caso L a L de congruência. Bastante importante para a gente verificando que você tem aquele chapéuzinho num triângulo igual ao do outro, né? O ângulo, os dois lados que o fazem iguais, você pode concluir então que o triângulo os triângulos são congruentes. Como consequência desse caso LL, a gente provou o teorema 2, que nos diz que um triângulo isósceles tem os ângulos da base sempre iguais. E consequência disso, então, corolário disso, é que os três ângulos de um triângulo equilátero são absolutamente iguais. Tá bom? Seguindo nosso caminho, vamos agora falar sobre bissetriz. Não sei se você se lembra desse termo na escola, mas vamos falar sobre bissetriz de um ângulo a princípio. Vamos então para a definição de o que é uma bissetriz. Vamos ver se você se lembra o que é uma bissetriz. Para falar de bissetriz, eu preciso de um ângulo. Então, pega um ângulo ABC. Vou fazer um ângulo ABC. Vejam que quando eu falo ângulo ABC, o chapéuzinho do que está escrito está no B. Então, ele é o vértice do ângulo. E o que significa um A e o C? Significa que o A está aqui em algum lugar, que o C está aqui em algum lugar. Tá bom? Observe então que nós temos 3 pontos. 1, 2, 3 para fazer um ângulo. Esse ângulo aqui, essa abertura aqui. Correto? Bom. O que é uma bissetriz? Se eu pegar um ponto interior ao ângulo, interior significa que está para cá, né? Entre esse semiplano e esse semiplano, está para cá. Se eu pegar um ponto P aqui, de modo que ao criar a semirreta, lembrando que semirreta nasce num ponto, mas vai até o infinito. Uma semirreta que nasce em B passando por P, se ao construir essa semirreta eu dividir o ângulo ABC em 2 ângulos de mesma medida, então esse segmento BP se chama bissetriz. Então o que é bissetriz de um ângulo? É uma semirreta que divide o ângulo na metade. Resumo da história. É uma semirreta que divide o ângulo na metade. Tá certo? É uma semirreta, começa aqui, passa por um ponto interior, mas a propriedade importante que você tem que se lembrar é a bissetriz divide o ângulo na metade. Correto? Isso aqui é uma bissetriz. Bom, então eu fiz a figura também no slide, fiz aqui, mas vamos lá. Uma proposição bastante importante. Eu falei agora, defini o que é bissetriz. Só que eu posso ter definido e não fazer sentido essa definição. Então vai parecer um pouco estranho para você essa proposição, é daquelas que você fala assim, por que eu tenho que demonstrar isso? Mas é importante. Todo ângulo admite bissetriz. E não é só isso, uma só. Todo ângulo só tem uma bissetriz, não tem 2, não tem 3, não tem infinitas. Todo ângulo admite uma única bissetriz. Pode parecer óbvio para você, que você está vendo lá o ângulo, você consegue dividir ele no meio, e você sabe que se você for um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, já não vai dividir mais no meio. É, mais ou menos essa ideia, para demonstrar, né? Porque, a princípio, a gente não pode assumir que vale, a gente tem que demonstrar usando as ferramentas que nós temos, tá bom? Então, e vejam que ângulo é um assunto até das aulas anteriores, mas ficou para cá agora, por que só agora eu estou falando de bissetriz de ângulo? Por que só nesta aula? Porque certamente nós vamos usar as propriedades que nós vimos antes, no começo dessa aula, a respeito de triângulos. Tá? Então vamos demonstrar esse resultado. Vamos demonstrar que todo ângulo, tipo esse aqui, admite uma bissetriz. Vamos lá, vamos para a demonstração. Lembrando então que essa demonstração vai exigir de nós 2 coisas. Primeiro, mostrar que o ângulo tem bissetriz e mais que ela é única. Então são 2 fases, existência e unicidade. Lembra desse tipo de demonstração? Bom, então pega um ângulo alfa qualquer. Vejam que agora eu vou chamar de alfa o ângulo, tá? O ângulo alfa. Então esse aqui é o ângulo alfa. Vou colocar aqui longe, bom, sei lá, vamos colocar aqui, alfa. Esse é o ângulo alfa, tá bom? É um ângulo qualquer. E eu vou denominar por B o vértice, conforme está escrito aí. Então seja B o vértice deste ângulo. Vamos lá. Vamos para as 2 fases. A primeira é a existência. Vamos mostrar que existe uma bissetriz para esse ângulo alfa. Tá? Vamos mostrar que existe. Como é que eu faço isso?
Primeiro, eu vou tomar dois pontos A e C, um numa semirreta, outro na outra semirreta, as duas semirretas que fazem o ângulo, só que eu não vou tomar de qualquer jeito, porque eu podia pegar o ponto A aqui, ali, eu posso pegar o C aqui, ali, tanto faz onde, mas eu vou pegar com uma seguinte propriedade. Ao pegar o ponto a distância de A até B vai ser a mesma distância de B até o outro ponto que eu vou chamar de ponto C. Certo? Então, este lado mede a mesma coisa que este. O segmento AB e o segmento BC medem a mesma coisa, tá claro? Bom, então, vejam, eu podia tomar qualquer ponto nessa semirreta, Eu tomei um aqui, um aqui, um em cima e um embaixo, tais que a distância deles até o vértice é a mesma. Eu posso fazer isso, é natural fazer isso. Os axiomas que nós demonstramos nas aulas passadas nos permitem chegar nisso. Bom, agora pega um ponto médio, pega o ponto médio do segmento AC. Lembra o que é ponto médio? Primeiro, vejam, estou olhando para o segmento AC. Vamos traçar o segmento AC aqui? Está aqui o segmento AC. E eu vou pegar aqui agora o ponto médio. O que é ponto médio? É um ponto que divide o segmento na metade. Então, o tamanho de AM e o tamanho de MC são os mesmos, né? As medidas são as mesmas. Bom, vamos lá. Observem uma coisa. O triângulo ABC, ele é isósceles. Não é? Ó, AB, BC. Não são iguais os lados? Portanto, esse triângulo ABC, ele é isósceles com base AC. Então, essa é a base, tá vendo? Você está enxergando ele de lado. Aqui é a base que formou um triângulo isósceles. Conclusão. Quando nós temos um triângulo isósceles, os ângulos da base, portanto, esse e esse, são iguais. Tá? Então, vou chamar de beta. Esses dois ângulos são iguais. Tá certo? Olha, vejam o que está escrito ali. BAM, MCB são os dois ângulos de mesma medida. Bom, acontece que agora, se você observar bem, formamos dois triângulos. ABM, BMC. E nesses dois triângulos há algumas coisas curiosas. Por exemplo, este vértice tem ângulo interno valendo beta, este vértice tem ângulo interno valendo beta. E os dois lados que o fazem, olha só, MC é igual a MA, tem um para cá, tem um aqui que é igual a um dali. E o AB é igual ao BC, tem um lado daqui que é igual ao dali. Estão vendo que formou lá um ângulo, dois lados iguais aos do outro? Perceberam que há essa correspondência entre um ângulo daqui com um dali, um lado daqui com um dali? Bom, conclusão, LAL. Esses dois triângulos são congruentes. E quando você tem triângulos congruentes, o que você pode inferir? Então vamos observe isso, está escrito no slide, não vou escrever aqui. Os triângulos BAM e BMC são congruentes, tá certo? Em particular, nós temos uma conclusão bastante importante para o que nós queremos. Os ângulos ABM, esse aqui, e CBM, esse aqui, são iguais em termos de medida. Por que isso? Vejam, porque eles são os mesmos, estão em dois triângulos congruentes e os dois estão opostos a esses lados que eu marquei com dois tracinhos. Ó, esse está oposto a esse é oposto ao mesmo lado que eu marquei com dois tracinhos. Portanto, eles são iguais. Então acabou, né? Então acabou. Era exatamente isso que nós queríamos. Nós queríamos mostrar que existia uma bissetriz. E olha só, o segmento BM, que na verdade eu posso prolongar, né? BM, ele está contido em uma semirreta, né? Essa semirreta BM divide o ângulo alfa na metade, um pedacinho aqui em cima, um pedacinho aqui embaixo, que valem a mesma coisa. E vejam como é que a gente concluiu que esses ângulos são iguais usando o caso LAL de congruência. Nós usamos o axioma 12, tá bom? Bom, então essa é uma coisa, nós mostramos, olha os dois ângulozinhos roxos ali, que são iguais em termos de medida. Então nós mostramos a primeira parte, que é a existência. Agora nós vamos para a unicidade. Mostrar que a semirreta BM é a única que divide esse lado na metade. E aí como é que você mostra a unicidade? A estratégia mais usual é supor que tem uma segunda.
Então vamos supor que exista uma outra bissetriz. Então eu vou supor que tem uma outra bissetriz BP. Vou passar ela aqui, ó. Vamos supor aqui, vou passar, meio na marra aqui, né? Vou até pôr o ponto P aqui, não precisava pôr o ponto P por aqui, tá? Então, uma outra bissetriz tem que nascer no B, mas tem que passar por um ponto P que eu não sei qual é, tá? Então estou supondo que tem uma outra bissetriz. O que a bissetriz faz? A bissetriz divide um ângulo alfa na metade. Então é como se esse ângulo fosse o mesmo que esse. Você já deve estar olhando para a figura e achando que isso é impossível, de fato. Mas nós precisamos usar os argumentos corretamente. Bom, então verifiquem uma coisa. Olha os ângulos que nós temos aqui. Nós temos o ângulo ABP, tá? E esse ângulo ABP, ele, por BP ser a bissetriz, ele está dividindo o alfa na metade. Então ele pegou o ângulo todo e dividiu por 2. Então ele é a metade do ângulo ABC. Tá certo? Então esse primeiro azul aqui, ABP, é metade do ABC. Acontece, isso porque o BP é bissetriz, acontece que BM também é bissetriz. E se BM é bissetriz, significa que o ABM também é metade de ABC. Então olha só, ABM também é metade de ABC. Olha o começo e olha o final desta frase. ABP e ABM são iguais. ABP, ABM são dois ângulos iguais. Quer dizer, esse ângulo roxinho aqui e esse ângulo azul são iguais. Pode isso? Pode. Desde que o P e o M estejam na mesma reta. Ou seja, nesse caso, na mesma semirreta. E como é que eu concluo isso? Primeiro que parece óbvio visualmente, não é? Mas justificando isso através daquele todo o passo a passo que a gente até fazia antes, quando nós começamos a estudar geometria, eu preciso de alguma justificativa teórica agradável para cá, correta. E nós nos baseamos no axioma 9. O axioma 9 nos dizia o seguinte: se eu tinha aqui, por exemplo, uma semirreta, eu sempre podia, a partir de um ponto, podia ser uma reta, mas eu peguei uma semirreta, posso a partir daqui, se eu tenho um ângulo de medida 30 graus, sempre, em cada semiplano aqui, construir um ângulo com a medida que eu quero. E esse ângulo é único. Isso é o que nos dizia o axioma 9. Ora, ora, ora. Temos aqui a reta AB. Olhando para o semiplano de baixo aqui. Você consegue, usando a metade do alfa, construir o ângulo ABM. E usando a metade do alfa, você consegue construir o ABP. Ué, mas é único. É única a semirreta que faz isso. É única. Portanto, a semirreta BM e BP são a mesma coisa, são a mesma semirreta. Uma tá, eu desenhei separado, mas não tem como isso acontecer. Elas têm que estar no mesmo lugar, portanto, o ponto P tem que estar na mesma semirreta do M para isso ser verdade. Tá claro? E aí, então, nós estamos com a demonstração feita de que a bissetriz é única. Supomos que tinha duas e nós vimos que, na verdade, essas duas são a mesma coisa. Um pouco complicada, né? Essa demonstraçãozinha, como a gente está lembrando agora, né? A gente está voltando agora a essa experiência toda com a geometria. Eu sei que deve ser deve estar às vezes assustando alguns de vocês, mas vamos lá, não é difícil pegar o jeito de novo, tá bom? Bom, falando sobre bissetriz, nós falamos de bissetriz de ângulo de forma geral, mas agora a gente pode falar de bissetriz de um triângulo. Triângulo. Poxa, bissetriz é um conceito associado com um ângulo, claro. Mas um triângulo tem 3 ângulos, não é? Então faz sentido falar de bissetriz para triângulo também, né? O que são as bissetrizes de um triângulo? São as 3 bissetrizes que você pode construir nos ângulos internos de um triângulo. Então você tem lá um triângulo ABC. Quais são as bissetrizes de um triângulo? As bissetrizes de um triângulo como esse são as semirretas. Na verdade não são semirretas, eu vou parar aqui. São segmentos. Segmento começa e termina, lembra? Que partem de um vértice de um triângulo, dividindo o ângulo na metade, tá certo? Esse é o conceito de bissetriz. É uma semirreta que divide o ângulo na metade. Fez isso. Só que ao invés de ir embora infinitamente como uma semirreta faz, eu vou travar ela aqui. Eu vou travar ela aqui num ponto que eu vou chamar de P. Então vejam, AP é uma bissetriz do triângulo e a gente fala assim, olha, AP é a bissetriz do triângulo ABC em relação ao vértice A, porque dividiu na metade. Ou uma outra frase, é a bissetriz do triângulo ABC em relação ao lado BC, porque termina no lado BC, tá vendo? Mas não tem uma só, tem 3. Se eu olhar para o vértice C,
também tem uma bissetriz aqui dele. Também tem uma bissetriz dele, também tem uma semirreta que o divide na metade, não é? Só que ao invés de pegar a semirreta toda, eu vou travar ela aqui num ponto Q, por exemplo. Vejam, CQ é o que a gente chama de bissetriz do triângulo. É uma bissetriz. Que bissetriz? A bissetriz em relação ao vértice C, em relação ao lado AB. Tem uma terceira, né? Tem uma terceira, que é essa daqui. Claro que ela vai embora, mas eu não vou pegar ela até o infinito. Eu vou travar ela aqui no lado. Então, ela nasce no vértice B e termina num ponto R aqui do lado oposto. Também é bissetriz. Se eu pegar ela como sendo a semirreta bissetriz, né? E aí eu pego ela e travo aqui num ponto R no lado oposto. Vejam, são 3 bissetrizes. São 3 bissetrizes para cada triângulo. Então, todas as bissetrizes têm a seguinte propriedade. Saem de um vértice e terminam no lado oposto, mas elas dividem um ângulo na metade. Tá certo? Essa é a definição de bissetriz, é essa que está contida aí nesse slide número 11. Tá? Então, só observando essa figura, observem que eu tinha um triângulo ABC qualquer na figura do slide, e aí eu tracei uma bissetriz do vértice C. Eu posso falar, olha, essa bissetriz referente ou relacionada ao vértice C, ou ainda, como eu falei para vocês, é a bissetriz com relação ao lado AB. Também a gente entende que significa a mesma coisa. Então fiquem atentos. Bissetriz de ângulo é uma semirreta, começa no vértice do ângulo e vai embora. Mas bissetriz do triângulo a gente trava ela, a gente termina ela no lado oposto. Tá bom? Mas a propriedade que a define é a mesma, divide o ângulo na metade. Né? Aqui, pessoal, antes da gente continuar, eu só quero chamar a atenção de vocês que eu fui meio ousado aqui ao passar as 3 bissetrizes pelo mesmo lugar, né? Será que isso realmente acontece, né? Será que eu não estou forçando a barra, achando que as 3 bissetrizes passam pelo mesmo ponto? Na prática, eu já adianto para vocês que não, mas esse é um assunto de algumas aulas daqui para frente, bastante importantes, que diz o seguinte, a gente vai ver lá para frente, a gente não tem condições de ver agora, mas lá para frente nós vamos demonstrar o seguinte: as 3 bissetrizes de um triângulo se encontram no mesmo ponto. Então esse desenho que eu fiz aqui não foi muito ousado, não. Fui ligeiramente correto no assunto, tá bom? Só estou adiantando alguma coisa. E aí, pessoal, nós vamos terminar com 2 resultados, que são outros casos de congruência de triângulos. Vamos lá. Com relação à congruência de triângulos, nós começamos definindo o que é. Então, são 2 triângulos que têm os mesmos lados e mesmos ângulos de alguma forma. Tem uma relação entre os lados e os ângulos que os fazem ter a mesma medida. Nós vimos que nem sempre nós vamos usar a definição para provar que 2 triângulos são congruentes. Basta o caso LAL. O que é o caso LAL? Achei um ângulo aqui que é igual ao daqui. E os 2 lados que fazem esses ângulos, um é igual daqui e outro é igual dali. Bom, e aí a gente conclui que são congruentes os triângulos, nós podemos usar a definição. Agora eu vou terminar com mais 2 casos de congruência. Não é só o LAL que é caso de congruência. Existem mais 2, e esse primeiro que a gente vai ver é a proposição 12. É o caso ALA. Sejam AB e C 2 triângulos, ABC e DEF 2 triângulos, então eu vou construir aqui o ABC. E vou construir o triângulo DEF, DEF, tá certo? Esses 2 triângulos satisfazendo as seguintes propriedades, eu acho até que está com a figura aí, deixa eu só conferir, não sei. Não, não está. Com as seguintes propriedades. O ângulo A é igual ao ângulo D. Acompanha comigo a forma como eu estou escrevendo. O lado AB mede a mesma coisa que o lado... desculpa, fiz só para visualmente isso não dar problema. O lado AB é igual ao DE. Agora faz sentido, né? Senão não faria sentido visualmente o que eu estava escrevendo. Ok? Então o AB e o DE fazem a mesma coisa. Só isso? Não, mais uma terceira coisa. O ângulo B é igual ao ângulo E. Acompanharam o que eu fiz? Um ângulo daqui igual ao daqui. Um lado que está coladinho nele, daqui,
é igual ao ladinho que está colado no outro ali. E por fim, começou aqui, acabou aqui, né? Esse ângulo onde acabou é igual ao outro ângulo onde acabou aqui também. Saiu daqui, chegou aqui, esse ângulo e esse são iguais. Quando isso acontecer, a gente pode concluir, é resultado, é proposição, que esse triângulo é congruente a este outro. Que o ABC e o DF são congruentes. Estão vendo só? Por que que esse caso se chama ALA? Ângulo, lado, ângulo. Um ângulo daqui é igual a um dali. O lado que está coladinho com ele é igual ao ladinho dali. E o ângulo onde terminou este lado é igual ao ângulo onde terminou este lado. Ângulo, lado, ângulo. Tá certo? Então, se você tiver dois triângulos, como nessa situação, em que você consegue a situação ângulo, lado, ângulo, um ângulo daqui igual ao dali, este lado igual àquele lá, este ângulo igual a este daqui, então você pode concluir que os dois triângulos são congruentes. Vejam que as letras que eu usei são meramente figurativas. Eu podia ter trocado as letras, mas o que importa é que você fique atento para isso. Ângulo, lado, ângulo. A gente já sabia que valia lado, ângulo, lado. Agora a gente já sabe que vale também ângulo, lado, ângulo. Ok? Então lembrem-se disso na hora de fazer exercício e tudo mais. Só que vamos para o nosso objetivo deste curso. A gente está olhando para essa proposição e se é proposição é resultado, resultado precisa ser demonstrado. Então vamos fazer a demonstração dessa situação, dessa figura. Vamos lá. Então, pessoal, fiquem atentos, eu vou usar essas figuras que nós temos aqui, tá? Vou usar essas figuras que nós temos aqui. E eu quero concluir que esses dois triângulos de fato são congruentes, tá bom? Então fiz dois triângulos quaisquer, ABC e DEF, que tem essa propriedade que eu falei, esse ângulo igual a esse lado igual a esse ângulo igual a esse, peguei pronto, belezinha, bonitinho. Agora eu vou olhar para esse triângulo DF aqui e veja o que está escrito ali. Vou construir um ponto G no segmento DF, vou construir um ponto G aqui no segmento DF, de modo que DG, esse segmentinho de D até G, seja igual em termos de medida ao segmento AC. Alguém vai falar assim, mas quem te garante que o ponto G está aqui dentro? Ele não podia estar do lado de fora e tal, até poderia, mas aí se estivesse do lado de fora, ao invés de olhar para esse triângulo, eu olharia para esse, enfim. Não quero criar uma confusão nisso, acredita nessa situação, mas é o que está escrito ali. Sem perda de generalidade, a gente supõe que o G está aqui nesse segmento. Se ele não tivesse, eu teria que olhar para esse triângulo, faria exatamente a mesma construção, tá? Bom, então considera lá um ponto G ali entre o D e o F que satisfaz essa propriedade que eu acabei de falar para vocês. AC, vou até colocar aqui, vou chamar a atenção de vocês com dois tracinhos, GD e AC tem a mesma medida. Agora, pelo caso LAL, que nós já sabemos, que nós já conhecemos que é um axioma, então se é axioma não precisou demonstrar, a gente só usa, a gente pode concluir que o triângulo ABC e o triângulo ABC e o GDE são congruentes. O triângulo ABC é congruente ao triângulo GDE. Por quê? Por que são congruentes? Ora, simples, lado, tá vendo? Um aqui igual a um daqui. O ângulo, igual aqui, e o terceiro lado, e o segundo lado aqui e aqui. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Exatamente uma correspondência entre um lado daqui que é igual ao daqui, o ângulo aqui que é igual ao daqui, e a terceira coisa é este lado aqui que é igual a este lado daqui. Conclusão, este triângulo que era vermelho aqui, ABC, ficou igual a este daqui até o G. Esquece o F, tá bom? Estranho, né? Mas vamos lá. Agora, o que a gente pode observar? Observem, pela congruência, devido à congruência que nós temos, o ângulo DEG, ó, vou chamar de alfa, ele é congruente a ABC. Esse triângulo não é congruente a esse daqui? Então ele é congruente a ABC. Por quê, professor? Porque é o seguinte, quando dois triângulos são congruentes, os ângulos opostos aos lados de mesma medida têm que ter a mesma medida também. Olha, aqui no segmento roxo que eu marquei com dois tracinhos,
aqui no segmento roxo que eu marquei com 2 tracinhos, os ângulos opostos a eles têm que ser iguais. Tá aqui. Acontece, pessoal, que por hipótese, pelo que está escrito no enunciado da proposição, esse ângulo que eu tinha marcado com 2 voltinhas azuis é igual a esse ângulo que eu marquei com 2 voltinhas azuis. Esse ângulo aqui era qual? Era o DEF. Certo? Era o DEF. O DEF é igual a esse aqui, mas esse aqui é igual a esse de dentro. Viu que legal? Esse aqui é igual a este aqui por hipótese. Mas esse aqui, que eu também chamei de alfa, é igual ao DG. Mas então, pera um pouquinho, agora esquece esse aqui, olha pra cá. O 2 voltinhas azuis é igual ao alfa, eles são iguais. Quando isso acontece, de novo, pelo axioma 9, aquele lá da construção do ângulo, eu partindo aqui do segmento DE, eu construí um ângulo alfa e esse azul com 2 voltinhas. Eles não podem ser 2 ângulos distintos, eles valem a mesma coisa, portanto, o G e o F não podem estar em semirretas distintas, eles têm que estar no mesmo lugar. Portanto, essa diferença aqui não existe. O G e o F são a mesma coisa. Tá certo? Conclusão. Então, olha só, o G e o F, então não existe esse aumentozinho aqui. O F e o G são a mesma coisa. Conclusão disso, pessoal, DG e AC são iguais. O DG e o DF, né, são a mesma coisa, os pontos são iguais. E aí, pessoal, não tem nem o que dizer. Falei para vocês que o F e o G se encontraram no mesmo ponto. Troca aqui, ó, F. Né? Já tínhamos concluído que o ABC era igual ao GDE, mas o G e o F estão no mesmo lugar. Então quer dizer que o triângulo ABC é igual a FDE, só que FDE é só uma organização de letras para dizer DF também. É o mesmo triângulo DF. Portanto, esses dois triângulos são o quê? Congruentes. Está escrito com sinal de igual no slide para você aí, mas não é igual, é congruente, tá bom? Os dois triângulos são congruentes. ABC é congruente a DEF. Viram só? Então, sempre que eu tiver dois triângulos, eu conseguir localizar um ângulo daqui que é igual ao daqui. Um lado que está grudadinho dele aqui igual a um lado que está grudadinho com ele aqui. E o ângulo que termina igual ao ângulo que termina. Ângulo L ângulo, né? Ângulo lado ângulo, ALA, né? Aqui e aqui. Você pode concluir que esses dois triângulos são a mesma coisa. Congruentes. E tem um terceiro caso, também bonitinho, que nós não vamos demonstrar só por uma questão de tempo e tudo mais. A proposição 13, tempo que eu falo do curso, né? Claro que eu tenho videoaula, podia ficar o dia inteiro aqui falando com vocês, mas em termos da compacidade do curso, em termos de deixar o curso fechadinho dentro da nossa carga horária proposta, eu não vou demonstrar essa proposição 13, que é um terceiro caso de congruência. É o caso LLL. O que será que significa LLL? Lado, 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 né? Então vejam só. Vou fazer até uma figura aqui que você deve estar entendendo o que vai acontecer, que é o que está escrito aí neste texto. Se eu tenho um triângulo ABC e eu tenho um outro triângulo DEF, vou começar direito, DEF, tá? De modo que o lado AB seja igual ao lado DE, de modo que o lado AC seja igual ao DF, de modo que o BC seja igual ao EF. Vejam, cada lado daqui é igual a um daqui e vice-versa. Quando isso acontecer, a gente pode concluir tranquilamente também que os triângulos são a mesma coisa. Portanto, se dois triângulos têm todos os lados iguais entre si, um lado daqui é igual a um dali, um daqui, um daqui, um daqui, um daqui, eu posso concluir que eles são congruentes mesmo não conhecendo nenhum dos seus ângulos, tá vendo? Mas vejam, eu posso concluir, se eu estou vendo que os dois triângulos são congruentes, a primeira coisa que eu posso pensar, então, os ângulos de dentro são iguais. Claro, esse ângulo, por exemplo, o ângulo A, que está oposto ao lado que eu marquei com 3 tracinhos, ele vai ser igual o ângulo que está oposto aos 3 tracinhos aqui. Esse outro aqui, ó, que é o ângulo oposto aos 2 tracinhos, vai ter que ser igual lá também ao ângulo oposto aos 2 tracinhos. O terceiro, que é o oposto a um tracinho, tem que ser igual ao terceiro, que é o oposto a um tracinho. Essa é uma consequência, tá bom? Mas vejam só, então, se eu tiver os 3 lados de um triângulo igual aos 3 lados do outro, par a par, eu posso concluir que os dois triângulos são a mesma coisa.
ou seja, são congruentes. Você pode encontrar essa demonstração no livro, aquele livro verde do Rezende Queiroz, na página 35, caso tenha curiosidade, tá bom? Mas resumo dessa história, resumo desta aula, nós falamos o que são triângulos, estudamos as classificações possíveis de triângulos quanto a lados e ângulos, depois nós falamos sobre congruência de triângulos, definimos o que são triângulos congruentes, que na prática eles são iguais em termos das medidas tanto de ângulos quanto de lados, mas nós vimos ao longo da aula, três critérios que nos permitem dizer quando dois triângulos são congruentes. Quais são os 3 critérios? O primeiro que nós vimos através de axioma é o LAL. Lado, ângulo, lado igual aqui, igual dali, são congruentes. O segundo critério, ALA. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Iguais, acabou, são congruentes. E o terceiro critério, que nós vimos agora também para a posição 13, lado, lado, lado. Se os 3 lados aqui forem iguais a os 3 lados do outro, aos pares, né? Então nós também podemos concluir que esses triângulos são congruentes. 3 critérios de congruência. E aí, lembrando outros detalhes que nós vimos nessa aula, outras coisas importantes, inclusive, que nós vimos nessa aula, nós vimos a definição de bissetriz de ângulo, fizemos a conclusão para a bissetriz de triângulo, nós vimos que as bissetrizes de ângulos existem, são únicas, tá? E aí ficou no meio da aula um resultado que você vai carregar bastante, que você vai usar bastante, que é todo triângulo isósceles, em todo triângulo isósceles os ângulos da base são iguais, como consequência, num triângulo equilátero os 3 ângulos são iguais, tá certo? E com isso nós terminamos essa nossa aula sobre triângulos. Eu desejo para você bons estudos!